Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Hoje nós vamos continuar falando sobre o conjunto dos números racionais relativos. Estamos nas videoaulas do 7º ano, tá? E hoje nós vamos ver sobre a reta numérica, simétrico, módulo e comparação de números racionais. Bom, primeiramente a reta numérica. A gente já viu, quando nós estudamos o conjunto dos números inteiros, como é que a gente constrói a reta numérica. Tá? A gente traça uma reta, depois nós escolhemos um local para ser o zero, tá? Fazemos a marcação do zero, escolhemos uma unidade de medida, por exemplo 1 centímetro, e usamos essa unidade para ir medindo a cada posição dessa reta, tá? Tanto a esquerda quanto a direita do zero, tá? Então nós temos, por exemplo, essa reta aqui, que a gente já viu como que se constrói lá nas aulas dos números inteiros, né? A gente traça a reta, marca um ponto para o zero, escolhe uma unidade de distância, essa mesma distância daqui até aqui, a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui, e assim por diante, tá? À direita do zero, nós vamos marcar os números positivos, os valores deles vão crescendo à medida que vão se afastando do zero, tá? Então aqui nós temos a posição do mais 1, do mais 2, do mais 3, e aqui para a esquerda os números negativos, que vão crescendo à medida, vão crescendo, no caso, o valor deles, né? Que a gente chama de módulo, que vão crescendo à medida que vão se afastando do zero. Então, aqui a gente tem o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante, tá? Agora a gente vai ver como é que a gente vai localizar frações e números decimais aqui nesta reta numérica, tá bom? Então, por exemplo, eu quero localizar esses seguintes números racionais, tá? 2/3, menos 3/4, mais 1,5, menos 2,3 e mais 5/2, tá? Não confundam, por exemplo, menos 2,3 com menos 2/3. Eu já vi gente confundindo isso aqui, tá? 2,3 é uma coisa, 2/3 é outra coisa bem diferente, tá? Muito bem, então como é que a gente vai fazer? Aqui eu já vou colocar a reta numérica já com a marcação desses pontos, tá? Aqui ela está meio pequenininha, mas se vocês colocarem uma visualização maior no vídeo, vocês em tela cheia, vocês vão poder enxergar melhor, tá? Então, por exemplo, aqui estão os números. Para cá eu simplesmente escrevi os números sem o sinal de mais, porque a gente viu que números com sinais positivos não precisam do sinal, até porque não ia ficar meio confuso aqui a quantidade de notações, né, que a gente ia ter nessa reta, tá? Então já estão marcados todos esses pontos, mas vamos ver com calma. O 2/3. 2/3 não tem sinal, é positivo, então ele vai estar à direita do zero, tá? E 2/3 é menor do que 1, né? Então como é que a gente vai fazer para marcar, localizar a posição do 2/3? A gente vai pegar e vai dividir esse espaço entre o 0 e 1 em 3 partes iguais e vamos pegar 2 partes, tá? Lembrem lá da definição de frações. 2/3 a gente divide o inteiro em 3 partes e pega 2, tá? Então eu vou contar a partir do 0 2 pedacinhos desses aqui. Então 1, 2, tá? Então primeiro dividi o inteiro em 3 partes iguais e peguei 2. Esse pontinho aqui, o 2/3, está aqui, tá? Bom, o menos 3/4, 3/4 negativo, então agora eu sei que vai estar à esquerda do zero, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, do 0 até o menos 1, eu vou dividir, ó, o denominador é 4, então em 4 pedaços iguais aqui, com a mesma medida, tá? Ó, temos 4 pedaços iguais aqui, o inteiro dividido. E vou pegar quantas partes? 3 partes. Eu vou começar a contar essas 3 partes a partir da onde? A partir do zero, tá? Toma cuidado para não contar a partir do menos 1.
Sempre a partir do zero. Então, eu vou contar 1, 2, 3. E aqui está o ponto que vai representar o menos 3/4. O mais 1,5. 1,5 positivo, então é para a direita do zero, tá? Os positivos estão sempre para cá. Então, como é que eu vou marcar? O 1,5, número decimal, né? Ele tem um inteiro e mais meio, né? O 0,5 é sempre o meio, tá? Então, ele vai ser um número maior que 1 e vai ser menor do que 2, tá? Ele não chegou a ser 2. Então, ele é um número que vai estar localizado aqui, entre o 1 e o 2. E para localizar ele certinho, como ele é 1,5, onde que ele vai estar? Ele vai estar bem no meio, entre o 1 e o 2, tá? Então, aqui está o ponto que vai representar o mais 1,5. Agora, vamos marcar o menos 2,3, tá? Não é menos 2/3, é menos 2,3, menos 2 inteiros e 3 décimos. Então, como é que a gente vai marcar? Ele é negativo, ele vai estar à esquerda do zero, tá? Então, ele vai estar para cá. Menos 2,3, então, sei que ele vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Ele vai estar aqui, certo? E aí, para a gente marcar o menos 2,3, a gente divide aqui o inteiro em 10 partes e conta a partir do menos 2, né? 3 partezinhas, tá bom? Que aí a gente vai marcar 3 décimos, né, dessa distância aqui entre o menos 2 e o menos 3, tá? Se vocês fizerem a distância de um ponto a outro aqui, que faz a separação dos inteiros, vocês fizerem essa distância de 1 centímetro, é simples, né, usando uma régua, marcar, né, 3 milímetros a partir daqui, tá? A partir do menos 2, certo? O mais 5/2 vai estar aonde, né? Ele é positivo, então ele vai estar à direita do zero, tá? Então, eu vou marcar 5/2 a partir do zero, tá? Se eu pegar um inteiro e dividir em 2 partes iguais, porque aqui é meio, né? Se eu pegar o inteiro, eu vou ter 2 meios, certo? Se eu pegar mais essa outra partezinha do 1 e do 1 até o 2 e dividir ao meio e pegar do 1 até o 2, eu vou estar pegando mais 2 meios. Então, do 0 até o 2, eu vou ter 2 meios, mais 2 meios, 4 meios, certo? Bom, agora o que está faltando? Está faltando 1 meio para chegar nos 5 meios. Então, o que eu vou fazer? Essa outra parte inteira aqui, entre o 2 e o 3, eu vou dividir, tá? Na metade e vou pegar mais essa partezinha aqui, que a distância, então, do 0 até ele vai ser os 5 meios, tá? Porque tinha dado 4 meios até aqui, com mais 1 meio vai ficar 5 meios. Então, mais 5 meios está aqui, tá? Uma outra forma para a gente marcar frações é a gente transformar essas frações em números decimais, tá? Que aí a gente, com o uso da régua e fazendo, por exemplo, a distância ser de 1 centímetro, né? Entre a posição entre um número inteiro e seu antecessor ou seu sucessor, aí a gente vai poder marcar direitinho, tá bom? Por exemplo, o 2/3 vai ser o quê? 0,66666, né? É uma dízima periódica, tá? Ele é um número que eu posso escrever na forma de uma dízima periódica. Como é que eu vou marcar, então, 2/3? Usando 0,6666, né? Ele é positivo, tá? Então, a partir do zero, eu vou marcar aproximadamente, né, 6 milímetros a partir do zero e eu vou marcar o ponto, tá? Onde vai estar localizado o 2/3 nesse caso. O menos 3/4, se eu fizer a transformação dessa fração em um número decimal, né, fazendo a divisão de 3 por 4, eu vou ter 0,75. Como a fração é negativa, o número decimal que representa ele também é negativo. Menos 0,75. Então, eu vou, a partir do zero, marcar 0,75 para a esquerda, tá?
Os 5 meios positivo, né? Se eu fizer a transformação, 5 por 2 vai dar 2,5. Então, os 5 meios, ele vai ser a mesma coisa que eu marcar o número 2,5 positivo. Positivo, então, à direita, né, do zero. Ele é 2 inteiros e mais vírgula 5. A gente sabe que vírgula 5 é o meio, tá? 5 décimos, né, é a metade. Então, 2,5 vai estar aqui. Então, aqui vai estar o ponto do mais 5 meios. Tá? Bom, vamos falar sobre o simétrico de um número racional. A gente já viu lá no conjunto dos números inteiros que o simétrico de um número inteiro, tá, era um outro número inteiro que estava à mesma distância do zero, tá? Só que no outro sentido, né? Por exemplo, aqui o simétrico ou o oposto também do menos 3 vai ser qual? Vai ser o número que vai estar para o outro lado do zero, né? À direita do zero nesse caso, que vai estar à mesma distância do menos 3. Então, 1, 2, 3. Vai ser qual? 1, 2, 3. Vai ser o mais 3, tá? Então, o simétrico do menos 3, ou o oposto, vai ser o mais 3. Tá? Então tá aqui colocado para vocês o que eu acabei de falar. Só que na prática a gente não vai desenhar uma reta numérica, a gente vai simplesmente olhar para o número e vai dizer qual é o simétrico ou oposto dele sem precisar de reta numérica nenhuma. Tá? Aqui em cima eu só coloquei para vocês o que é o simétrico ou o oposto de um número, né, em relação à reta numérica. Mas na prática a gente não precisa da reta numérica para fazer isso, né? A gente simplesmente vai pegar e vai trocar o sinal do número, ok? Então, por exemplo, o oposto ou simétrico de 4/7, ó, não tem sinal a fração, então eu entendo que é positivo aqui. Vai ser a fração menos 4/7, tá? O oposto ou simétrico de menos 0,57, do número decimal, vai ser esse mesmo número, só que com um sinal trocado. Então, ó, o menos 0,57 vai ser mais 0,57, o simétrico, né? O oposto dele, certo? Então, só troca o sinal. Eu não preciso desenhar a reta numérica para ver qual é o simétrico ou oposto de um número, tá? Só troca o sinal. Outro conceito que a gente viu lá é o de valor absoluto ou módulo, tá? Que a gente viu que é a distância do número, né, do ponto que representa o número até o zero na reta numérica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, o módulo de menos 3 vai ser o quê? Vai ser a distância, né, quantas unidades eu tenho aqui separando o menos 3 do zero. Então, eu tenho 3 unidades, então o módulo do menos 3 vai ser 3. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a distância do ponto que representa o número racional na reta e o ponto que representa o zero, tá? Só que na prática, nós não precisamos desenhar nenhuma reta, tá? A gente simplesmente obtém um módulo tirando o sinal do número, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é o módulo de menos 5/7. Vai ser 5/7. É o número sem o sinal. O módulo de menos 3,28. Vai ser 3,28. Sem o sinal. O módulo de mais 0,9. Ou 0,9, porque é positivo. Vai ser 0,9. Então, observem que é simplesmente pegar aquele número que está lá dentro, né, dessas duas barras, que é o símbolo de módulo. A gente já viu isso nos números inteiros, tá? A gente só está relembrando aqui. E pegar e tirar o sinal dele, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Tentem me dizer qual é o módulo de mais 6/19, de menos 13,67 e de 0. Então, pessoal, é o número sem o sinal, a fração sem o sinal, tá? Então, o módulo de mais 6/19 vai ser 6/19.
O módulo de menos 13,67 vai ser 13,67. É o número sem o sinal, tá? E o módulo de zero? O módulo de zero é zero, tá? Até porque a distância do ponto que representa o zero até o ponto que representa o zero vai ser zero, certo? E então o módulo de zero é zero. Aí vocês podem me perguntar, né, também qual é o simétrico ou oposto do zero. O simétrico ou oposto do zero vai ser o zero também, tá? Um outro tipo de perguntinha que pode aparecer é a seguinte: sabendo que x é um número tal que o módulo de x é igual a 2,19, quanto equivale x? Vocês conseguem me dizer? Então, o módulo de x é igual a 2,19, então quer dizer que esse x é um número que sem o sinal de positivo ou de negativo é 2,19. Então, qual é o número, melhor dizendo, que vai poder ser colocado aqui no lugar do x, que vai dar 2,19, o módulo? Nós temos duas possibilidades. A gente tem o mais 2,19 ou a gente tem também o menos 2,19. Concordam comigo que qualquer um desses dois, se eu colocar no lugar de x, vai dar 2,19 o módulo? Então a resposta para essa pergunta é: x é menos 2,19 ou x igual a mais 2,19. Aqui é importante colocar ou, tá? Porque ele não pode ser esse valor e esse valor ao mesmo tempo. Ele vai ser um ou o outro, tá? Então, por isso, ou aqui, certo? Não confundam e coloquem x igual a menos 2,19 e x igual a mais 2,19, tá? Ele não pode ser dois valores diferentes. Ou ele é um, ou ele pode ser o outro. É assim que a gente representa quando existem duas possibilidades, né, para esse valor aqui, desconhecido. Agora, comparação de números racionais. Como é que a gente faz para comparar números racionais? Tá? Na reta numérica, quanto mais à direita, maior é o número racional. Então, por exemplo, a gente já viu essa reta numérica que a gente utilizou de exemplo para marcar alguns pontos, né? Então, nessa reta numérica, a gente pode ver que, por exemplo, entre o menos 3 quartos, onde está ele? Ele está aqui. E o menos 2,3, onde está ele? Está aqui. Qual é o maior deles? É o que está mais à direita. Quem está mais à direita é o menos 3 quartos. Então, o menos 3 quartos é maior que o menos 2,3. Esse é o símbolo de maior do que, tá? Eu já falei isso, né, em outros vídeos, com que a gente fez comparações. O sinal, né, a boquinha, a abertura do sinal, vai estar sempre voltado para o maior, tá? A abertura sempre para o maior. Então, se o menos 3 quartos é maior, então o símbolo de maior é esse aqui. Menos 3 quartos vai ser maior do que menos 2,3. 2 terços e mais 5 meios. O 2 terços, cadê? Tá aqui. O mais 5 meios, cadê? Tá aqui. Quem é que está mais à direita na reta numérica? É os 5 meios, mais 5 meios, né? Então, os 5 meios é maior. Então, a gente vai escrever o símbolo com a boquinha voltada para o mais 5 meios. Tá? Então, a gente diz que o 2 terços é menor do que 5 meios. Esse é o símbolo do menor do que. Tá? Mas vocês sempre coloquem com a abertura para o lado do maior, que vocês sempre vão escrever certo aqui, tá? Com o símbolo certo. O 2 terços e menos 2,3. Então, o 2 terços está aqui, o menos 2,3 está aqui. Quem é que está mais à direita? O 2 terços. Então, o 2 terços vai ser maior, ó. Então, a abertura do sinal vai estar voltado para cá. 2 terços é maior que menos 2,3. Menos 1 e menos 3 quartos. Quem é maior? Quem está mais à direita aqui, ó. Os dois estão bem próximos, né? Mas quem é que está mais à direita?
o menos 3/4. Então, o menos 3/4 vai ser maior do que o menos 1. Então, a abertura vai estar para cá. E eu posso dizer, então, que o menos 1 é menor do que o menos 3/4. Certo? Então, com a reta numérica é assim. A gente vê quem é que está mais à direita. Esse vai ser o maior. Tá? Agora, se a gente não tiver a reta numérica, como é que a gente vai fazer? Aí nós vamos usar as mesmas regras que a gente utilizou para comparar números inteiros, tá? Para verificar quem é maior e quem é menor. Quais são essas regras? Tá? Isso está lá explicado mais detalhadamente no vídeo sobre números inteiros, sobre comparação de números inteiros. Eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, tá? Mas eu também vou relembrar rapidamente aqui para vocês com uns exemplos, tá bom? Só mais uma coisa, quando a gente vai comparar frações com números decimais, a gente pode transformar as frações em números decimais ou transformar os números decimais em frações, tá? Para que isso? Para a gente ter o mesmo tipo de número, tá? Para comparar, tá? Porque é bem mais fácil comparar fração com fração e número decimal com número decimal. Fração com número decimal eu transformo de um tipo no outro, tá? Para eu ter o mesmo tipo, tá bom? Para ter só frações ou só números decimais. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos comparar aqui menos 25,3 e mais 2,6. Vocês conseguem me dizer quem é maior aqui? Observem os sinais. O 25,3 negativo, 2,6 é positivo. Quem é o maior aqui? É o positivo, tá? O 2,6 positivo vai ser maior que o menos 25,3. Ah, mas o 25,3 não é maior que o 2,6? Aí é que está, né? Nós vimos lá naquelas regrinhas dos números inteiros que sempre o número positivo vai ser maior que o número negativo. Não importa o módulo, né? Não importa o número sem o sinal. O positivo e um negativo, sempre o positivo vai ser maior, tá? Sempre, sempre, sempre. Positivo sempre será maior que o negativo. Tá aqui a regrinha, né? Vamos comparar agora 43/8 com 5,4 positivo. Ó, então eu estou comparando uma fração com um número decimal. Tem duas opções, ou eu transformo a fração em um número decimal, ou eu transformo o número decimal, o 5,4, numa fração. Então aqui a gente vai fazer, tá? Eu resolvi escolher aqui transformar a fração no número decimal. Como é que a gente faz? Divide o numerador pelo denominador, tá? Até pra gente relembrar como é que se faz a comparação de números decimais, tá bom? Se eu fizer essa divisão do 43 por 8, eu vou ter 5,375. Eu vou querer comparar com 5,4. Só que como é que a gente compara números decimais? A quantidade de casas decimais a gente vai igualar, tá? Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho 3. Então o que eu posso fazer? Eu posso completar aqui, depois do último algarismo na casa decimal do 5,4, com 2 zeros, tá? Então eu vou ter esse número aqui, 5,400. Ele representa o mesmo 5,4, tá? É a mesma coisa, tá bom? E aí eu vou comparar esses dois valores. Como é que eu comparo números decimais? Eu tiro a vírgula, né? E comparo, nesse caso aqui, com o módulo. Os dois são positivos. Números positivos, o que eu vou fazer, né? Para dizer quem é maior, o maior vai ser o que tem maior módulo. Então, entre 5.375 e 5.400, quem é maior? Tá? Os números sem os sinais. Os 5.400. Então, o 5,4 vai ser maior que o 5,375. Tá? Por que esse aqui é maior do que esse, né? Porque aqui a gente tem dois números positivos, ó, estou comparando positivo e positivo. O maior entre dois números positivos sempre vai ser o que tem maior módulo, tá? Isso está bem explicado lá no vídeo de comparação de números inteiros, que aqui é a mesma regrinha que a gente usa, tá? A gente usa
através da comparação dos módulos, tá? Como 5,4, né, o 5,400 é o mesmo 5,4 e o 5,375 é o mesmo 43 oitavos, né, e a gente viu que o 5,375 é menor que o 5,400, então aqui em cima vai continuar o mesmo sinal, porque o que eu quero comparar é o 43 oitavos com o 5,4 positivo, e não o 5,375 com 5,400, tá? Isso aqui eu só fiz para poder me ajudar a ver qual é o sinal que vai aqui. O sinal é o mesmo, tá? Então 43 oitavos vai ser menor que mais 5,4. Aqui eu poderia transformar o 5,4 numa fração, tá? Aí a gente ia comparar duas frações. A gente já vai ver isso logo em seguida, tá bom? Como é que a gente faz para comparar duas frações. Mas se eu transformasse isso aqui numa fração, né? Um número decimal ia ficar uma fração decimal. Ia ficar 54 décimos, tá? Essa transformação vocês encontram no vídeo sobre transformações, né, de números decimais em fração decimal, tá bom? Que a gente viu lá no 6º ano. Bom, aqui eu quero comparar duas frações. Como é que eu vou comparar duas frações, tá? O importante para se comparar frações é que os denominadores sejam iguais. Aqui eu vou resolver de 3 formas diferentes, tá bom? Essa primeira não é muito interessante, mas eu vou mostrar para vocês, tá? As outras duas, quando a gente tem frações, é mais adequado a gente fazer, tá? Que a gente quer comparar então a fração menos 43 oitavos, que eu escolhi justamente em módulo igual a essa daqui, tá? Para facilitar a conta. E o menos 30 quartos, tá? O primeiro método que eu vou mostrar para vocês é transformar em números decimais, tá? E aí comparar os números decimais. O 43 oitavos, a gente já fez a transformação aqui, né? É 5,375, tá? E o 30 quartos vai ser 7,5. Não se esquecendo que essas frações são negativas, então os números decimais que eles representam também são negativos, né? E aí eu vou comparar esses números decimais aqui. Para comparar números decimais, tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem 3, aqui tem apenas uma, né? Então eu vou completar com 2 zeros aqui para ficar com a mesma quantidade de casas decimais daqui, né? 3 casas. Então como é que eu vou saber quem é o maior aqui? Os dois números são negativos, tá? Então é um caso que não apareceu antes aqui. Como é que a gente faz? O maior entre dois números negativos vai ser aquele que tiver menor módulo, tá? Então aqui o módulo desse número aqui, né, vai ser menor do que esse aqui, porque se eu tirar a vírgula e tirar o sinal, pegar o módulo, né, vou ter 5.375 e aqui eu vou ter 7.500, né? Então, quem é que tem menor módulo? Esse aqui. Então, esse aqui vai ser maior, tá? Porque entre dois números negativos, o maior é o que tem menor módulo, certo? E aí, então, voltando aqui para as frações, né? Esse número decimal representa essa fração, esse número decimal representa essa fração, então, esse sinal continua aqui. Menos 43 oitavos é maior do que menos 30 quartos, certo? Bom, como eu disse para vocês, quando nós temos duas frações, a gente pode fazer essa comparação através dos números decimais, tá? Mas não é a única forma. Eu vou apresentar para vocês a forma que eu acho mais adequada, tá? Aqui eu fiz até para a gente ver como é que se faz, né, a comparação de números decimais, até para reforçar, né? Bom, então outras formas de comparar duas frações. Primeira é através do MMC, que é o MMC, mínimo múltiplo comum, dos denominadores, quando eles forem diferentes, tá? Porque quando os denominadores forem iguais, a gente só compara o numerador, tá? E aí nós vamos comparar depois os numeradores após termos as frações equivalentes.
Como é que a gente faz utilizando o MMC? A gente vai pegar o MMC dos denominadores, né? O 8 e o 4, que vai dar 8. E aí eu vou escrever as frações equivalentes. Então aqui eu vou escrever duas frações que vão ser equivalentes a essas, né? Só que com um denominador 8, tá? E aqui vai ser menos 60 oitavos, né? É equivalente à fração menos 30 quartos com o denominador 8. Né? Como é que a gente acha aquele 60? O processo é dividir, né, o 8 por 4, que vai dar 2, e multiplicar o resultado 2 por 30, que vai dar 60. Tá? Não se esquecendo que essas duas frações são negativas, então as frações equivalentes também vão ser negativas. E aí, agora que os denominadores são iguais, eu vou poder comparar, comparando apenas os numeradores, tá? Como se fosse em comparação de números inteiros. Eu vou comparar o menos 43 com o menos 60, tá? Aqui o sinal vai entrar junto com o número nessa hora. Então, aqui, quem é que tem o menor módulo, né? Já que eu quero o maior entre dois números negativos, eu tenho que ver quem é que tem menor módulo. Vai ser o menos 43 ou o menos 60? O que tem menor módulo é o menos 43. Então, a fração menos 43 oitavos vai ser maior do que menos 60 oitavos. E agora eu volto para cá, né? Porque o que eu quero comparar são essas duas frações e não essas. O menos 43 oitavos vai ser maior do que o menos 30 quartos. Lembrando, tá, que esse processo de MMC a gente viu lá no 6º ano, tá? Então vocês deem uma olhada nos vídeos sobre frações que a gente viu lá e vocês vão encontrar, né, como é que se faz para encontrar frações equivalentes, caso vocês ainda tenham dúvida nisso, tá bom? Porque para comparar frações a gente precisa ter denominadores iguais, tá? Aqui eu tinha diferente, então por isso que eu fiz o MMC. Mas existe uma outra maneira também, que eu não preciso calcular o MMC, certo? Entre duas frações, que é através de frações equivalentes com o denominador igual ao produto dos denominadores originais, tá? E aí depois disso, assim como aqui, a gente vai comparar os numeradores após termos as frações equivalentes, tá certo? Então, por exemplo, olha só que legal, eu tenho a mesma, tá? A mesma situação, quero comparar o menos 43 oitavos com menos 30 quartos. Quero ver quem é maior. Então, o que eu vou fazer para encontrar as frações equivalentes a essas aqui, com o mesmo denominador? Eu vou escolher, né, como denominador comum o produto dos dois, tá? Dos dois denominadores. Então, 8 vezes 4 vai dar 32. Então, eu vou ter duas frações com o denominador 32, tá? E olha só que legal, como eu não preciso fazer o MMC aqui. Quando eu faço esse processo de multiplicar aqui o 8 por 4, obtendo 32, para obter o numerador, tá? Por exemplo, do 43, eu simplesmente vou multiplicar o 4 por 43, ou 43 vezes 4, que vai dar 172, certo? E o 8 pelo 30, que vai dar 240. A explicação por que aqui eu multiplico, né, para ter os numeradores, é porque o 32 ele é múltiplo do 8 e do 4. Na verdade, ele é exatamente o produto do 8 pelo 4. Quando eu for encontrar o numerador aqui em cima, né, eu vou ter que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Só que como eu vou dividir 32 por 8, e o 32 é 8 vezes 4, então o resultado da divisão de 32 por 8 vai dar o 4, vai dar o outro. E aí o resultado eu tenho que multiplicar pelo de cima. Tá? Esse é o processo para a gente ter a fração equivalente a 43 oitavos com o denominador 32. Né? Então, o que a gente já faz direto? A gente já multiplica direto o 4 pelo 43. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu dividir o 32 pelo 4, eu vou ter o 8, que então eu vou multiplicar pelo 30, né, para ter o denominador 240. Então aqui eu não precisei usar um MMC, tá? Simplesmente multipliquei 8 vezes 4, 32, vai ser o denominador comum, e multipliquei assim, cruzado, né? 4 vezes 43 e o 8 vezes o 30, para ter o 240.
E aí eu vou comparar entre essas duas frações quem é a maior. Aquela que tiver menor módulo, porque as duas frações são negativas, né? Tirando o módulo, né, com o mesmo denominador, eu vou comparar o numerador. Quem é menor, 172 ou 240? O 172. Então, essa fração aqui vai ser maior do que essa aqui, tá? E como esta aqui é equivalente ao menos 43 oitavos e esta aqui é equivalente a menos 30 quartos, esse sinal continua aqui. Então, aqui eu apresentei para vocês 3 maneiras de comparar duas frações, né? Transformo as duas em números decimais, o que eu acho mais complicado nesse caso. Temos também, através do MMC, para poder comparar duas frações com o mesmo denominador. Tanto esse processo quanto esse é para ter o mesmo denominador. Quando os denominadores forem iguais, a gente não precisa de MMC e não precisa fazer isso aqui, que eu fiz aqui, tá? Porque quando os denominadores são iguais, a gente só compara os numeradores, né? Ou também eu posso, né, fazer como aqui, em vez de encontrar o MMC dos dois denominadores, eu multiplicar eles, né, e depois multiplicar cruzado aqui para obter os numeradores. Que eu também vou estar encontrando frações equivalentes a estas com o mesmo denominador. E aí eu vou poder comparar, tá certo? Então aqui vocês podem escolher o modo que vocês quiserem para comparar quando tem duas frações. Lembrando, quando temos uma fração e um número decimal, ou eu transformo a fração no número decimal e comparo com o outro número decimal, ou eu transformo o número decimal numa fração decimal para comparar com a fração, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido de proveito esta videoaula. E na próxima videoaula nós já vamos começar a ver as operações com números racionais relativos, tá? Então, até lá.